Leitura da Parashá desta semana é chamada de Nassó. E essa Parashá, que inclusive em número de versículos é a mais extensa, mais comprida da Torá, sempre sendo lida próxima da festa de Shavuot, depois que recebemos a Torá, então a gente se estende e se prolonga nesse estudo mostrando o nosso apreço pela Torá. Então, em sequência ao que foi apresentado na Parashá anterior, o censo dos judeus de cada uma das tribos, na nossa Parashá nós vemos de forma específica, numa contagem à parte, inclusive essa contagem tinha outros critérios medidores, enquanto que as outras tribos foram contadas pessoas ou os homens acima de 20 anos de idade. Agora nós vamos ter uma contagem diferenciada, especial, para a tribo de Levi. E a tribo de Levi inclui dentro de si, numa das famílias, os Koanim, os sacerdotes, filhos de Aharon, que também pertenciam à tribo de Levi. Então a tribo de Levi é contada a partir dos 30 dias do nascimento. Uma contagem distinta, diferente, com outros critérios, e essa contagem dos levitas aparece em separado, não na primeira parashá do livro de Números, Bamidbar, que lemos a semana passada, mas sim numa parashá à parte, numa porção seguinte, que é a lida nessa semana, Parshat Nassó. E por que essa contagem é feita de maneira distinta, em separado, de todos os outros? Porque se nós considerarmos aquelas circunstâncias que os judeus se encontravam quando foi feita essa contagem, quando os judeus se encontravam no deserto, onde lá ficaram peregrinando por 40 anos, desde a saída do Egito até finalmente poderem entrar na terra prometida, na terra santa. Durante 40 anos de permanência, de jornadas no deserto, nós podemos imaginar qual era a situação, um lugar devastado, um deserto literalmente, e somente de forma milagrosa que os judeus, uma nação inteira, pôde sobreviver durante tanto tempo nessas condições. Havia o maná, esse pão celestial que os alimentava, havia uma fonte milagrosa pelo mérito de Miriam, irmã de Moshe, que lhes fornecia água e assim por diante. Mas de qualquer maneira, conforme os livros racínicos dizem, esse deserto ele simbolizava não só um lugar árido, devastado em termos físicos e terrestres, mas também esse deserto simbolizava o deserto espiritual, um lugar vazio de espiritualidade, porque os judeus, quando saíram do Egito, depois de um período longo lá, que inclusive causou muita assimilação e fez com que até boa parte dos judeus nem quisessem sair do Egito. Então, de fato, 7 semanas depois eles receberam a Torá, mas isso foi algo muito rápido, muito imediato para processar isso, para poder, de fato, incorporar a Torá, absorver a Torá dentro de si, para poder cambiar a mentalidade, etc., de tudo aquilo que foi assimilado no Egito. Então, isso levava tempo. Por isso, toda a permanência de 40 anos dos judeus no deserto, isso não foi apenas um castigo e punição, depois do envio dos espiões que não queriam entrar na terra, dissuadiram o povo, etc., né? E se esperou até que aquela geração que saiu do Egito perecesse, mas para não haver uma morte instantânea, isso ocorreu de forma em leves parcelas, ninguém faleceu antes de completar 60 anos de idade. E isso aconteceu no decorrer de 40 anos, mas na realidade Hassidut explica, assim nos diz o Rebbe, que isso não era um mero castigo ou punição, havia um objetivo por trás dessa longa permanência no deserto, por trás dessa jornada difícil durante todos esses 40 anos. Nos diz o Rebbe, conforme explicado na Hassidut, que o objetivo dessa peregrinação no deserto era justamente o de resgatar faíscas divinas ocultas,
justamente no lugar vazio, naquele lugar aparentemente oco, aquele lugar sem vida, sem vitalidade. E não só em termos físicos, mas como nós dissemos, isso estava simbolizando também o lugar, entre aspas, espirituais. Existem lugares ou situações na nossa vida que, em termos espirituais, a gente se sente ou se imagina num deserto, devastado, sem nada, árido, sem água de Torá, sem espiritualidade. Às vezes a gente imagina que nós estamos num entorno, num lugar que é hostil à religião, à espiritualidade, ou às vezes nós nos vemos a nós próprios, e de fato pode ser assim, que nós nos encontramos numa situação tão baixa que nós estamos como um deserto espiritual. A pessoa se encontra ele própria, ele se colocou a sua vida num deserto espiritual. E aí vem o papel dos levitas. O que faziam os Levim durante esses 40 anos no deserto, e por isso eles foram contados de forma distinta, eles são contados separados do resto do povo para sublinhar a importância do papel deles. Eram eles que tratavam dos assuntos do templo, do santuário, do tabernáculo nesses 40 anos. Quem carregava, quem transportava o tabernáculo, todas as peças do tabernáculo, todos os móveis sagrados do tabernáculo, desde a arca sagrada até a menorá, o candelabro e etc., a mesa da preposição, enfim, tudo isso era carregado, transportado, montado pelos levitas. Eles eram encarregados do transporte do templo, de montar o templo durante toda essa permanência no deserto, como nos dizendo o que significava esse trabalho sagrado, como nós dissipamos o vazio, como nós afastamos o vazio e oco do deserto espiritual, trazendo santidade mesmo para o deserto, como se atrai a santidade através do templo, através do santuário. Nós temos, mesmo quando a pessoa se encontra ou num lugar deserto de Kedushá, de santidade, ou mesmo quando ela pessoalmente se encontra nesse estado, nessas circunstâncias, o que tem que se fazer é transportar, trazer para dentro de nós, para perto de nós, um santuário, trazer mais santidade, e essa santidade tem o poder de, mesmo em pleno deserto, conseguir elevar a pessoa, conseguir santificar o entorno local, como também santificar e elevar a própria pessoa. E quem faz e realiza isso são os levitas, por isso eles têm essa contagem especial, diferenciada e destacada na nossa paraxá. Mas é importante mencionar as palavras de Maimônides, que ele traz na própria Halachá. Maimônides, assim, ele prescreve que, no fundo, na realidade, nos dias de hoje, não é apenas a tribo de Levi, mesmo alguém que não pertença à tribo de Levi, ele não é nem Levi, nem Cohen, mas se ele se dispor a dedicar-se às causas divinas, às causas sagradas, assim como os Levim faziam. Os Levim, eles não tinham outras ocupações, eles também não tinham riqueza e propriedades, etc., porque eles consagravam a sua vida para o serviço divino, para o serviço sagrado, em prol de todo o povo de Israel. Nos diz Maimônides que toda pessoa hoje em dia também, mesmo não sendo originário da tribo de Levi, se ele resolve consagrar parte do seu tempo para os assuntos elevados, para os assuntos sagrados, ele também, pode-se dizer que ele também se torna um levita, como se ele fosse um levita, já que ele também está consagrando parte do seu tempo, parte da sua vida para os ideais sagrados. Então cada um de nós pode, portanto, deve atuar como um levita, mesmo nos desertos espirituais que nós percorremos, ou mesmo nos momentos de deserto na nossa vida, trazendo o templo, carregando os móveis sagrados para dentro de si, erguendo o templo dentro de nós, e dessa forma, mesmo em pleno deserto, nós conseguimos ter e viver um santuário.